Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre estruturas de controle. Na criação de algoritmo nós temos o conceito de bloco. Entrada, saída de dados, variáveis, constantes, atribuições, expressões lógicas, relacionais. Todos os comandos que traduzem esses conceitos de forma a representar o conjunto de ações que vão estar presentes nos blocos. Esse conjunto de ações, para serem viabilizados, tem que ter uma relação lógica entre eles. Por isso que a gente fala que os programas são top-down, executados de cima para baixo, linha após linha. Só que esse fluxo, ele tem que ter uma lógica. Se esse fluxo não tiver lógica, não adianta nada. Nós tivemos exemplos de fluxo lá nas aulas de algoritmo. Através, então, dessas estruturas básicas de controle, sequenciação, seleção, repetição e da combinação delas, é que a gente vai poder criar um algoritmo que é capaz de solucionar qualquer tipo de problema. Vamos falar primeiro da sequenciação. A estrutura sequencial é um conjunto de ações que serão executadas em uma sequência linear top-down e da esquerda para a direita, na mesma ordem em que elas foram escritas. Algumas linguagens, essas ações linha a linha, elas têm que ser separadas por ponto e vírgula. É para separar uma ação da outra. Algumas linguagens usam a tabulação, por exemplo. Não iremos adotar a forma de grafia do ponto e vírgula, porém é bom que vocês conheçam e saibam que existem linguagens que a utilizam. A partir da estrutura sequencial, nós podemos apresentar agora o escopo do algoritmo, que é o seu esqueleto, como que ele é construído. Começa-se pelo nome do algoritmo. O próximo bloco é o da declaração de variáveis. Em seguida vem o bloco de processamento mesmo, que é onde nós fazemos a leitura, a entrada dos dados, o processamento dos dados e a sua exibição. E aí, terminado esse bloco, nós também temos o fim do nosso algoritmo. Esse é o esqueletozinho de um algoritmo. Vamos encerrar o conteúdo agora dando um exemplo de algoritmo. Eu quero um algoritmo que calcule a média aritmética baseada em 4 notas. Quais são os dados? No dado de entrada, eu tenho as 4 notas que o usuário precisa informar. A saída vai ser a média aritmética. Como que eu calculo uma média aritmética? Bom, eu preciso somar as notas e dividir pela quantidade. Eu tenho 4 notas, então eu somo essas 4 notas e divido por 4. Então, como é que ficaria isso em algoritmo? Começando pelo nome do algoritmo, algoritmo média. Pode ser qualquer nome. Um exemplo, algoritmo média. Agora vem o bloco de declaração das variáveis, então eu declaro todas as variáveis. Nota 1, N2, N3, N4, média, são do tipo real, porque elas podem ser quebradas, 7,5, 8,5. E agora o começo do algoritmo em si. Eu dou a entrada das 4 notas pelo teclado, processo essas 4 notas somando-as e dividindo por 4, gerando a média, e escrevo na saída esse resultado. E aí encerra o meu algoritmo. Então, a representação do algoritmo do cálculo da média de 4 notas é simplesmente essa estrutura. Veja, eu tenho o esqueleto prontinho aqui, o nome, bloco de variáveis, o bloco do início e o fim, e agora eu tenho também o recheio desse esqueleto, com as variáveis sendo criadas e o processamento sendo executado. Então esse aí é um bom exemplo para começo, né? E agora com os exercícios nós vamos conseguir desenvolver melhor esse tipo de raciocínio. É isso, pessoal, que tinha que ser falado sobre estrutura de controle. É um conteúdo rápido. Nossas referências estão aí e até a próxima aula.